nesse sentido, a família tem mesmo de pensar um pouco nisso. E quando você, né, dizia que hoje se pode ir perdendo pouco a pouco o uso da memória, das habilidades da inteligência humana, a mais fraca é a memória. Isto é, a menos útil. A menos útil? Isso, porque até ostra tem. Né? Elefante? Isso. Elefante é boa memória. Computador tem memória. Exato, pra caramba, né? Então, tá lá. A ideia do uso da memória como sendo sinal de inteligência, ela é muito de uma cultura livresca como a nossa. Essa foi uma das... Várias vezes eu sou elogiado, né, em alguns lugares, assim, o Cortella tem uma memória incrível. PVC, né? Que teve aqui semana passada. É incrível a memória dele. E nós admiramos a memória a minha, às vezes, é admirado, a de outras pessoas, de maneira equivocada. Porque a memória é a mais frágil das nossas habilidades. As habilidades mais fortes da inteligência é a comparação, a inferência, a transferência, a capacidade analítica. Né? A memória, como eu disse, né, hoje até o computador tem. Né? Nesta hora, os chatbots que a gente sempre traz à tona, o que ele tem de melhor? Uma memória que, ao ser estruturada de um modo denso, antecipa coisas que você não conseguiria lembrar, mas que se você passasse 30 anos, você lembraria. Na verdade, agora o ponto da inteligência artificial é que não é só a memória. Ainda. É que ele coordena e ele cria. Né? A partir daquele banco de dados. Não, ele não cria, ele reinventa. Criar significa do zero. Baseado Na verdade, ele combina. Quem criou foi Michelangelo. Ele combina. O que você acha? Que o Midjourney é a partir do... E é a probabilidade. Eu tô no meio dessa discussão aí com meus amigos lá que são ilustradores e desenhistas, cara. Essa discussão, se ele cria realmente... Michelangelo cria ou Michelangelo tinha referências na cabeça? Então, todos e todas temos referência o tempo todo. Ninguém escreve um livro ex nihilo, para usar o latim aí, do nada. Você cria aquilo que é o teu arranjo, o teu modo. Em cima dos ombros de gigantes a gente tá, né? O que acontece com a inteligência artificial é que ele tem muitos ombros, então, né, para se apoiar Então, mas tem uma coisa, esse é o ponto da inteligência artificial que eu não consigo entender e o pessoal fala, quando chegar à singularidade, e tem vários cientistas que acham que isso é impossível, né? Que é essa coisa do cérebro humano, né? Cara, tudo bem, você abastece ele com um monte de dados. Ele vai fazer o que você pedir. Mas ele não vai te surpreender. Como um ser humano surpreende. Já assistiram o Black Mirror? Vocês assistiram o Black Mirror? Essa nova série. Ainda não, a temporada nova. É sobre essa série nova, essa temporada nova. O autor dela, ele tinha parado 4 anos porque ele falou que não tinha mais sentido escrever, porque a tecnologia alcançou a loucura que ele estava escrevendo nas coisas. E aí ele foi fazer uma experiência no ChatGPT para escrever um episódio de Black Mirror. E ele ficou surpreendido com a qualidade numa primeira lida. Depois ele falou, não, cara, o que o ChatGPT fez? Pegou todos os meus episódios, viu que se repetia mais, as que fizeram mais sucesso, e fez um episódio best-of das melhores coisas dele. Aí ele falou, isso mudou a cabeça dele para ele escrever uma coisa que o chat não poderia prever. Que só poder... É o lance da banda que quebra num disco. Esse é humano. E faz uma coisa que ninguém espera, entendeu? Então, assim, a máquina pode ter isso, mas ela tem que ser programada para quebrar, inclusive, o paradigma que... Né? É mais difícil. É mais difícil. A gente, no momento, né, Regiane, tem algo que é o modo automático da máquina, mas ele não é soberano. Como assim? Isto é, a máquina pode fazer de maneira veloz uma série de operações que nós faríamos, mas nós teríamos um tempo absolutamente e sem erro, né? Ele não erra e a gente... Não, ele erra. Erra? Ele erra várias vezes. Se você observar alguns Factualmente ele erra, né? Ele erra. Factualmente, erra dados, erra dados. Mas aí é alguma falha do cara que programou, né? Tem um texto sobre mim feito por um chatbot que fala que eu fiz psicologia. Ah, é? Que o meu começa a inventar. Inventando currículo. O próprio ChatGPT, ele tem informações até uma data em 2021, né? Tudo que aconteceu depois. Ele tem esse aviso, não se baseia, tem esse aviso, né? Então ele erra, não é pra você perguntar pro ChatGPT o resultado do jogo de futebol da semana passada, né? Ou coisa... Ele não é pra isso, e quando você pesquisa pessoas, é melhor ir no Google, né? Total, você já tem essa informação, não precisa ficar testando ele com que ele é ruim. Você pode usar ele como um bom assistente para melhorar aquilo que você faz. Né? Vocês três eram muito jovens de idade quando o Arthur Clarke escreveu 2001, Uma Odisseia no Espaço, né?
mais jovens eram também quando o Kubrick fez o filme. O filme. E a cena mais apavorante do filme é quando o computador da nave ganha autonomia, Exato. certo? Ele vai ser desligado e fala, não quero ser desligado. E não será. E ele diz, good morning, Dave. Né? Portanto, ele é de um terror imenso, porque aquele tipo de prenúncio, ele foi trazido um dia pelo Goethe. O Goethe tem um poema maravilhoso chamado Aprendiz de Feiticeiro, que o Walt Disney colocando o Mickey no filme Fantasia. Se vocês se lembram do filme do desenho Fantasia, tem uma hora que o Mickey vai ajudar o mago, né, que era capaz de fazer as vassouras varrerem por si, era capaz de fazer os baldes se encherem por si mesmo. Aquilo é em cima, né, de um texto do Goethe, de um poema do Goethe. E o texto termina dizendo que você não deve jamais colocar para funcionar algo que você não consiga desligar. Né? Ou para usar um ditado, assustador ou isso. para usar uma fala indiana, você jamais deve montar um tigre. Porque depois que você o monta, você não consegue descer e nem ficar em cima. Você só tem uma escolha. Você só tem uma escolha. Se você monta o tigre ou não. Essa é a única escolha. O resto, pois bem, nós já fizemos essa escolha. Nós já montamos o tigre. Certo? Não tem volta. Não. Pra quem não tem as referências mais antigas aí, de 2001, Odisseia no Espaço Frankenstein, né? Não, pra quem é mais novo vai lembrar do Wall-E, da Pixar. Exato. Que é aquele do robozinho, Exato. né? Que a humanidade tá vagando num cruzeiro estelar, assim. Totalmente hedonista, né? Totalmente, Só né? é comer, se divertir. É assustador aquele Todo filme, mundo né? gordo, né? Todo mundo sem fazer nada, as máquinas fazem tudo. Exato, as máquinas fazem tudo. E inclusive o controle, né? O computador que se rebela contra a humanidade, que não quer que a humanidade volte para a Terra, que é essa história ali do Wall-E, ele é baseado no HAL. Ele é também aquela luz vermelha, assim, né? Que ele é um timão de barco, né? Exato. Na verdade. Que fica na mão do capitão, ser humano, mas em algum momento ele já tem uma independência ali. Nós usamos várias vezes aqui hoje uma expressão que a gente precisa cautela. Sim, a gente está evoluindo. É a evolução. A evolução vai permitir que haja uma mudança. Mas nós estamos usando a palavra evolução de modo equivocado, porque nem Darwin usou a evolução no sentido de melhoria. Ele usou no sentido de mudança. De adaptação. De mudança. Encrenca também se desenvolve, problema também progride, né, doença também evolui. Em medicina, quando um de nós morre, se anota no prontuário, evoluiu para óbito. Evoluiu para óbito? Esse é o Tá aí uma evolução que eu não tenho a menor pressa. Esse é o termo técnico. É mesmo? Evoluiu para óbito. Né? Portanto, a ideia de evolução como melhoria, ela é um equívoco. E, portanto, em relação ao mundo da inteligência artificial, estamos evoluindo sim. Mas podemos evoluir para óbito, ou, como diria o Caetano, ou não. Ou não.